Acorda Nordeste, vem entender. Política, justiça e o que vão esconder. Informação pra libertar. Acorda Nordeste, chegou de acordar. Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sentimento que, olha, parece que tá borbulhando em todo o canto do Brasil. Sabe aquela sensação de que o jogo tem regras diferentes para quem tá no poder? Para investigar isso, a gente tem um material bem especial. A peça central é o desabafo de um pescador, o seu Nonato, lá de São Luís do Maranhão. É a voz da rua, pura, sabe? Sem filtro. Mas, para dar mais corpo a essa nossa conversa, a gente vai cruzar a fala dele com outros dois materiais. Um é um trecho de um relatório, bem burocrático até, sobre gastos públicos, e o outro é uma análise de um colunista político sobre essa desconexão entre Brasília e o povo. A nossa missão aqui é entender de onde vem essa frustração e por que ela parece, assim, tá chegando no limite. E essa combinação de fontes é o que torna a análise tão rica, né? Porque de um lado a gente tem a emoção, a experiência vivida, que o seu Nonato traz com uma força incrível. Do outro a gente tem os números, frios, de um relatório que sozinhos talvez não digam muita coisa. E aí, amarrando tudo, vem a análise que tenta dar um sentido mais amplo. É como olhar para o mesmo problema com 3 câmeras diferentes ao mesmo tempo. A gente vê a textura, a escala e o contexto. E a linguagem do seu Nonato é a alma da coisa toda. Expressões como égua, vote, meu irmão. Isso não é só sotaque, né? É a trilha sonora da indignação dele. Perfeito! E a primeira coisa que salta aos olhos na fala dele é justamente esse abismo, esse contraste entre duas realidades. Ele desenha um quadro muito claro. De um lado, o trabalhador, que nas palavras dele peleja o dia todinho, se estribucha no sol para conseguir um bocado de nada. Essa expressão se estribuchar é fantástica. Fortíssima. É mais do que só trabalhar duro. Tem uma ideia de se debater, de lutar contra algo que mal te deixa respirar, né? Exatamente, é uma luta quase corporal, de esgotamento físico mesmo. E ele coloca isso em contraste direto com a vida da classe política. E aí ele não mede as palavras. Ele fala aumento para juiz, aumento para deputado, auxílio para tudo que é lado. O que ele descreve é a percepção de um fluxo de dinheiro que só corre para um lado, sabe? Enquanto a maioria está, como ele mesmo diz, na pindaíba, que é uma expressão ótima para dizer que está quebrado, no fundo do poço. Sim, sem nada. A outra parte vive num mundo de faz de conta, onde o dinheiro nasce em árvore. E essa percepção não é só uma impressão. Se a gente pesca aqui no nosso segundo material, aquele relatório de despesas do Legislativo, a gente encontra um dado que parece que foi tirado da fala dele. O que diz? O relatório menciona, assim, numa nota de rodapé, um reajuste de 53% no auxílio moradia. 53%? 53% para uma certa categoria do judiciário no último biênio. É um número técnico frio, mas quando você coloca ao lado da imagem de alguém se estribuchando no sol, o contraste fica brutal. Fica gritante, porque o problema que o seu Nonato aponta não é só a desigualdade, é a lógica por trás dela. A sensação não é eles ganham mais do que eu, é mais profundo. É o meu esforço, o meu suor, tá pagando pelo luxo deles. Exato. É isso que ele quer dizer com a frase, tão lá em Brasília vivendo igual a rei, tudo nas custas do lombo do brasileiro. A metáfora da realeza aqui é muito poderosa. Não é uma relação de representação, de um político que trabalha para o povo. Vira uma relação quase feudal, sabe? De um súdito que paga tributos para sustentar uma corte. Mostra o tamanho do divórcio entre a teoria da nossa democracia e a percepção da prática. Na cabeça dele, a linguagem democrática parece que nem se aplica mais. Não se aplica porque a experiência do dia a dia contradiz essa linguagem. Quando ele vê o dinheiro público sendo usado não para melhorar o posto de saúde do bairro dele, mas para financiar o que ele percebe como privilégios, o tal contrato social se rasga na frente dele. A ideia de que todo mundo contribui para um bem comum, ela se desfaz.
O que fica a sensação de ser explorado por um sistema que beneficia só os seus próprios operadores. E essa sensação de exploração não joga direto no coração da raiva dele. A questão dos impostos e da responsabilidade é aqui que o tom da conversa esquenta de verdade. Ele fala daquela desculpa clássica do governo para tudo, que é não tem dinheiro, só que ele mesmo já dá a resposta, né? Sim, e a resposta dele é demolidora. Ele diz que essa falta de dinheiro é seletiva. Para a saúde, para a segurança, para a estrada que está cheia de buraco, a resposta é sempre não tem. Mas porque ele chama de mordomia dos peixes grandes, a fonte parece que nunca seca. Exato. É essa percepção de duplicidade, de hipocrisia, que alimenta o cinismo. A pessoa sente que está sendo feita de boba. E é aí que ele solta a frase que é um soco no estômago, o resumo de tudo isso. Dinheiro tem, meu irmão. O que não tem é vergonha na cara. Essa frase é genial. Ela tira o debate do campo técnico, da planilha do Excel e joga direto no campo da moral. Totalmente. Não é uma questão de orçamento, é uma questão de caráter. Totalmente. É uma acusação de falha moral. E é por isso que ela ressoa tanto, porque a maioria das pessoas não entende de teto de gastos ou de reforma tributária. Mas todo mundo entende o que é falta de vergonha na cara. É um conceito universal, né? Quando ele diz isso, ele está traduzindo a complexidade da economia política para a linguagem da decência, ou da falta dela. E o exemplo que ele usa de políticos aumentando impostos e depois viajando de jatinho é a imagem perfeita dessa imoralidade. E essa percepção bate certinho com o que diz a nossa terceira fonte, a coluna daquele analista político. Ele argumenta que o maior risco para a estabilidade no país hoje não é a polarização ideológica, mas sim o colapso da confiança nas instituições, causado por essa percepção de que a elite política vive num universo paralelo, com regras próprias, bancado pelo resto da população. O que o seu Nonato chama de falta de vergonha na cara, o analista chama de crise de legitimidade. É a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Exatamente. E o seu Nonato vai mais fundo. Ele tenta diagnosticar a doença, não só o sintoma. Ele fala do cabide de emprego que não acaba mais, de um governo inchado. A crítica dele é sistêmica. Ele entende que não se trata só de um político corrupto aqui ou ali. Ele percebe uma máquina, uma engrenagem que foi projetada para se autoalimentar. A imagem que ele usa de uma roma de gente que nunca pegou num cabo de enxada ganhando fortuna para não fazer nada é a tradução popular da crítica a um Estado patrimonialista. É a ideia de que o Estado não existe para servir ao público, mas para ser um fim em si mesmo, um provedor de status e renda para quem está dentro dele. Isso é visto como uma injustiça profunda, um parasitismo. Um parasitismo, essa é a palavra. E é importante notar que a crítica dele não é necessariamente contra o Estado em si. A raiva dele não é de um liberal que quer menos impostos por princípio, entende? A raiva dele é de alguém que paga seus impostos e não vê o retorno. Ele quer que o dinheiro volte para quem trabalha, seja na forma de serviços, seja na forma de menos carga tributária. O que ele não aceita é que esse dinheiro seja, na visão dele, simplesmente queimado para manter uma estrutura de privilégios. Essa parte da conversa me chamou muito a atenção, porque até aqui ele está descrevendo um problema. Mas de repente o tom muda. Ele para de só reclamar da situação e começa a falar de uma mudança na atitude das pessoas. Ele afirma com todas as letras que o povo está abrindo o olho e não é mais besta não. O que está acontecendo ali? Ali a gente vê a passagem da resignação para a ação. Mesmo que seja uma ação só no campo da atitude, por enquanto. A energia da fala dele se transforma. A frustração vira raiva. E ele usa uma expressão do Nordeste que é potentíssima. O povo está virado no bicho. Para quem não conhece, virado no bicho não é só estar com raiva. É estar com uma raiva primal, furioso, no limite da paciência. Pronto para explodir. É a imagem de alguém que foi acuado e agora vai reagir. Ok, ele diz que o povo está abrindo o olho. Mas essa raiva, ela é produtiva? Ou ela corre o risco de virar só um cinismo que não leva a lugar nenhum? Aquela descrença generalizada em tudo e em todos. Essa é a grande questão. E o depoimento não dá uma resposta para isso. O que ele descreve é o acúmulo de energia. É a panela de pressão apitando. O destino dessa energia é incerto.
pode ser canalizada para uma mudança política real, para uma demanda por mais transparência, mais responsabilidade. Ou pode, como você disse, descambar para o cinismo total. São todos iguais. Ou pior, para a busca de um salvador da pátria que promete resolver tudo na base da força. A história está cheia de exemplos dos dois caminhos. E para essa raiva não ficar abstrata, ele usa o exemplo mais concreto e visualmente poderoso de todo o material. A imagem do hospital caindo aos pedaços e o tribunal sendo reformado com mármore. Isso resume tudo. De um lado, a vida, a necessidade básica em ruínas. Do outro, o poder, o luxo, a ostentação. É um símbolo perfeito de prioridades invertidas. E funciona porque é universalmente compreendido. Ninguém precisa de um diploma em gestão pública para sentir a injustiça nessa cena. É imediato. E a palavra que ele escolhe para qualificar isso, patifaria, é cirúrgica. Patifaria não é um erro administrativo, não é um equívoco. Não. É uma canalice, um ato vergonhoso e deliberado. É uma condenação moral absoluta. O mármore do tribunal pago com dinheiro público vira um monumento à indiferença dessa elite. Então, amarrando tudo, o que a gente ouve vindo de São Luís, pela voz do seu Nonato, é um grande grito de basta. É um clamor por respeito. A demanda final dele é muito simples e direta: que o dinheiro público volte para quem trabalha. É quase um eco da frase do repórter que encerra a matéria, sabe? Dizendo que o povo dali só quer que a elite política pare de sugar a nossa região. Exato. E a força desse depoimento, como a gente falou lá no início, não está em oferecer uma solução. Está em fazer um diagnóstico preciso e visceral de uma doença. A erosão total da confiança. A fala do seu Nonato, com o sotaque dele, as expressões, é um microcosmo de um sentimento macro. É um desabafo local que toca numa ferida nacional. A gente ouve a voz dele, mas reconhece nela ecos de conversas que acontecem em mesas de bar, em filas de banco, em grupos de família pelo Brasil inteiro. É um sentimento que está no ar. E isso nos deixa com uma reflexão final, um ponto para a gente pensar depois. O seu Nonato descreve uma raiva que está crescendo. Essa sensação de que o povo não é mais besta e está virado no bicho. Isso levanta uma questão fundamental. Quando essa percepção de injustiça se torna tão generalizada, quando a panela de pressão chega ao seu limite, como essa energia se transforma em mudança real? E talvez mais importante, quais são as diferentes formas construtivas ou destrutivas que essa transformação pode tomar? Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça. Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você pra mensagem carregar. Se inscreva aqui no canal, não custa nada pro Senhor. Deixe o seu comentário, mostre o nosso valor. Compartilhe com o vizinho, com o primo e o irmão, pra que a luz da liberdade brilhe em todo o sertão. O Acorda Nordeste é seu, é de quem tem opinião. Um abraço desse amigo e até a próxima missão. Nossa prosa tá findando, mas a luta continua. A verdade que espalhamos tem que ganhar toda a rua. O Nordeste que desperta não aceita mais mordaça. É povo unido e forte em cada vila e cada praça.
Mas pra essa voz crescer e o sistema balançar, eu preciso de você.